Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 12 de maio de 2021. Estamos iniciando aí mais um devocional para a glória de Deus. Hoje vamos dar sequência aí à nossa leitura ou nossa meditação a partir do livro de 1 Samuel, encerrando aí o livro de 1 Samuel, praticamente encerrando, né, 1 Samuel hoje. 1 Samuel capítulo 29 e também capítulo de número 30. E o tema do nosso devocional de hoje é recompensa. Será que nós estamos esperando recompensa? Será que nós estamos nos relacionando a favor ou por causa de recompensas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque o assunto do capítulo, especialmente o capítulo de número 30, vai exatamente nessa direção. Só para fazer uma contextualização aqui, nós sabemos que Davi está refugiado com os filisteus. Davi foge e vai morar na terra dos filisteus exatamente porque Saul quer matá-lo. Nessa sua saga de fuga contra Saul e morada nos filisteus, ele acaba ingressando, obviamente, no exército dos filisteus. E ele entra numa guerra em que ele vai ter que lutar contra o povo de Israel. Imagina se ele tivesse de fato lutado essa guerra, como seria depois ele como rei, tendo que lidar com isso, né? Mas Deus, de forma maravilhosa, milagrosa, tira Davi dessa enrascada, né? que é ter que lutar contra os próprios israelitas. Só que quando Davi volta para sua terra, volta para sua cidade, o rei dos filisteus, Aques, havia deixado ali a cidade de Ziclag para Davi morar. Quando Davi retorna para Ziclag, ele encontra toda a cidade devastada. Enquanto ele saiu à guerra com os filisteus, os amalequitas, que já estavam guerreando contra Davi e os amalequitas já haviam estado em guerra, eles aproveitaram que Davi saiu ali naquele período e invadiram Ziclag, roubaram tudo o que puderam roubar, levaram as mulheres, levaram os filhos, e Davi volta dessa guerra e encontra a sua cidade nessa situação. E aí Davi, obviamente, juntamente com os seus homens, sai atrás, né? Vai atrás então dos seus inimigos. E eles conseguem recuperar tudo. Só que nessa ida, alguns homens estavam cansados porque haviam ido para a guerra contra os israelitas, haviam voltado, estavam muito tristes, muito abatidos, deprimidos, porque haviam perdido a esposa, perdido todos os seus bens e etc e tal. Esse grupo de homens não consegue ir à frente, não consegue avançar. Davi os deixa então em um local, vai com os homens que estão firmes, reconquista tudo o que era deles e volta. Quando eles voltam, o que acontece? Os irmãos que foram disseram o seguinte, ó, os que ficaram aqui não têm os mesmos direitos do que aqueles que foram. Os que ficaram aqui vão ter que pegar só seus filhos e as crianças, mas os despojos eles não vão pegar. Então, eu quero até ler o texto com vocês aqui, que está em 1 Samuel 30, 22. E eu já vou ler, inclusive, a resposta de Davi. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram, uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com ele os bens recuperados. Parece lógico, né? O grupo que arriscou a vida, o grupo que foi à guerra e teve que lutar, esse grupo está exigindo uma recompensa maior. Nada mais justo do que isso. Aí eles disseram, no entanto, cada um poderá pegar a sua mulher, seus filhos e partir. Eles dizem o seguinte, olha, seus filhos e suas mulheres vocês vão levar, mas os despojos nós não vamos dar para vocês. Davi respondeu, não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Olha aqui que interessante. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão
partes iguais. Olha só, Davi responde, não, nós vamos dividir de maneira igual. Por quê? Porque quem nos deu a vitória foi o Senhor. Quem nos garantiu a vitória foi o Senhor. Essa lei da recompensa, ela é muito mais usada, nós lançamos muito mais mão dessa lei da recompensa do que nós podemos imaginar. Quer ver? Nossos relacionamentos, normalmente, eles são construídos a partir da lei da recompensa, que é o que esses homens estão querendo aplicar. Vocês vão obter exatamente aquilo que vocês fizeram por merecer. Vocês não vão colher nada além daquilo que vocês fizeram por merecer. Essa lei da recompensa, ela molda os nossos relacionamentos muito mais do que nós podemos imaginar. Normalmente, consciente ou inconsciente, nós pagamos as pessoas de acordo com aquilo que elas nos reembolsam. Então, se a pessoa me trata bem, eu trato ela bem. Se a pessoa me trata mal, eu também trato ela mal. Ou talvez você não trata mal, você é crente, né? Você fala, eu não trato mal, mas eu trato com indiferença. Eu até não trato mal porque isso não é cristão, mas eu trato com indiferença. Já ouviu aquela frase, eu perdoo, mas não quero conviver mais? Isso aí é o quê? A lei da recompensa. Essa lei da recompensa, ela alcança um nível tão grande que chega inclusive nos nossos familiares. Muitos relacionamentos, muitos casamentos são baseados na lei da recompensa. Então, a mulher, ela trata o marido em todas as áreas, inclusive na relação sexual, de acordo com a forma como ela é tratada. Então, eu recompenso o meu marido. O marido, ele trata a esposa de acordo com a forma como ele é tratado pela esposa. Então, se a esposa é chata, se a esposa é pegajosa, se a esposa é rinhenta, ele vai tratar a esposa dessa forma também, ou ele vai maltratar a esposa, ou ele vai retribuir de acordo com aquilo que a esposa faz com ele. Enfim, os nossos relacionamentos são moldados pela lei da recompensa mais do que nós imaginamos. E isso pode alcançar níveis assim assustadores. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem romper nos relacionamentos com os pais. Por quê? Porque fica tentando punir o pai por algo que ele fez no passado. Fica tentando punir o pai porque o pai não foi um bom pai, ou a mãe não foi uma boa mãe. Enfim, ele vai moldando os seus relacionamentos e moldando a sua vida a partir da lei da recompensa, que é o que Davi está combatendo aqui nesse caso. E o que essa lei da recompensa produz? Agora você vai começar a identificar exatamente os resultados dessa lei da recompensa na sua vida. Ela produz dependência. Então, por que nós temos relacionamentos que são dependentes? Pessoas que dependem do amor do pai, pessoas que dependem do amor do cônjuge, pessoas que dependem do amor dos amigos, pessoas que dependem do amor dos liderados, dos líderes. Enfim, a lei da recompensa, ela produz dependência nos relacionamentos. Por isso que muita gente depende de relacionamentos e aí outras pessoas até perguntam, nossa, como que fulano pode estar num relacionamento abusivo, e esse é o segundo aspecto, sendo que esse relacionamento faz mal para ele, porque ele está ali esperando a sua recompensa. Por isso ele mantém, por quê? Porque ele está esperando aquela recompensa. Então, a lei da recompensa, ela produz relacionamentos de dependência, mas também produz relacionamentos de abuso. Porque muitas vezes o abusador e o abusado, eles estão ligados através da lei da recompensa. Pastor, será que existe alguma outra forma de relacionamento que não seja através da recompensa? Será que existe alguma outra forma que eu possa me relacionar com as pessoas que não seja essa forma que nós naturalmente vivemos? Irmãos, isso é natural, isso é perene ao ser humano. O ser humano, desde que nasce, ele aprende e a natureza carnal dele leva a construir os relacionamentos a partir da lei da recompensa. Então, existe uma forma de romper isso? Sim, existe uma forma de romper isso. Glória a Deus. A graça, ela nos ensina que existe
uma outra forma de relacionamento. A graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, ela nos ensina que existe uma outra forma de relacionamentos que não baseado na lei da recompensa, mas baseado na lei da graça. Como é isso, pastor Léo? No Evangelho, o veredito, a nossa sentença é dada antes da ação. Então, na graça de Deus, nós somos chamados de santos antes de fazermos qualquer ato de santidade. Na graça, nós somos amados por Deus antes de fazermos qualquer coisa para que Deus nos ame. Na graça, nós somos plenamente aceitos por Deus sem fazer nenhuma atitude que nos leva a ser aceitos por Deus. Então a graça, ela nos ensina uma nova forma de relacionamento, que não baseado na lei da recompensa. Na graça, o veredito é dado antes da ação. Na graça eu sou amado, aceito, eu sou santificado antes que eu faça qualquer coisa para obter ou para merecer essa condição. E aí, você fala o seguinte, talvez. Você fala assim, pastor, mas isso é uma relação de Deus com o homem. Só Deus tem capacidade de aceitar o homem sem antes ele fazer qualquer coisa que o mereça. Bom, aqui tem dois equívocos. O primeiro equívoco é achar que o homem Jesus, ele é construído de maneira diferente de você. De achar que o homem Jesus tem poderes especiais. De fato, ele tinha porque ele era natureza humana e divina. Mas, do ponto de vista humano, ele é o ser humano perfeito. Jesus, ele nos mostrou exatamente o que é ser humano. Já ouviu aquela expressão, errar é humano? Não, errar é pecado. Humano é ser como Jesus, que não errou e que não pecou em nenhuma das suas ações. Deus nos criou para ser como Jesus. Deus nos formou lá em Adão para sermos perfeitos. O pecado trouxe deformação. E a obra do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo dentro de mim e de você, é exatamente para produzir de novo a semelhança com Cristo. Então nós temos dentro de nós capacidade de agir como Jesus agia. E Jesus, ele agia com graça. Ele dava o veredito, ou deu o veredito, antes de qualquer ação. Ele considerou as pessoas salvas antes das pessoas de fato estarem salvas. Então, primeira coisa para você se relacionar, não dê veredito nas pessoas, aliás, dê o veredito para as pessoas independente da ação. Né? Não trate as pessoas de acordo com a ação delas, porque senão você vai cair de novo na lei da recompensa. Pastor, mas isso tem alguma base bíblica? Tem. Eu vou dar para vocês 3 bases bíblicas, mas tem outras no Novo Testamento. Eu vou falar para vocês rapidamente de Efésios 5:25, quando Paulo instrui aos maridos a amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. E Cristo, ele ama a igreja independente do que a igreja faz. Na verdade, a igreja responde ao amor de Deus que foi dado antes da igreja fazer qualquer coisa. Segundo texto, Tito capítulo 2, onde Paulo diz que a graça nos educa a vencer as paixões da carne. Por quê? Porque a graça nos ensina exatamente isso, que nós podemos ter o veredito de Deus e temos o veredito de Deus antes de qualquer ação. E lá em 2 Coríntios capítulo 8, 8, 9 e 10, Paulo ele vai pedir, mas não é pedir, ele vai solicitar a generosidade dos coríntios, da igreja de Corinto, e ele apela para a graça. Ele fala assim, olha, sejam generosos, porque Deus foi gracioso com vocês. Então, e temos outros textos, esse próprio texto que acabei de dizer aqui agora. Por que que Davi podia ser generoso? Porque ele entendeu que Deus já tinha dado para ele. Ele só deu porque Deus deu para ele primeiro. Então, para finalizar e nós orarmos aí, ouse relacionar-se com as pessoas dessa forma. Ouse relacionar-se com as pessoas pela graça.
Ouse relacionar-se com o seu patrão pela graça. Ouse relacionar com os seus funcionários pela graça. Ouse relacionar com o seu cônjuge pela graça. Faça por ele antes que ele faça qualquer coisa por você. Ouse relacionar com seus pais dessa forma, de uma forma diferente. Por quê? Porque você vai aprender que para você se relacionar com as pessoas, ou você tem que pensar em você, ou você tem que pensar no outro. Existem duas formas que você aprende a relacionar. Ou você pensa no outro, ou você pensa em você. A graça diz, pense em Deus. Quando se relacionar, pense em Deus. Ouse relacionar-se dessa forma, porque eu acredito, eu sei, eu experimento que dessa forma você vai viver completamente diferente, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para falar bastante aí, né, nessa quarta-feira. Queria que nós orássemos por isso, né? A palavra de Deus, ela nos desafia a viver como o apóstolo Paulo falou, transformando a nossa mente. Vamos clamar para que Deus nos dê graça para aplicar isso que nós aprendemos aqui nessa manhã, tá bom? Se você puder, pare aí o que você está fazendo agora e vamos juntos buscar a presença de Deus. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós nos achegamos agora a Ti, nós nos aproximamos do Senhor, nós nos achegamos à Tua doce e preciosa presença, na certeza que temos, Pai, de que o Espírito do Senhor, através de Jesus Cristo, nos traz a Tua presença. Nós não poderíamos estar diante do Senhor, a não ser que o Teu Filho amado nos tivesse colocado diante do Senhor, nos dado acesso, nos fornecido o caminho de volta, Pai, à Tua presença. Fazemos isso, Senhor Deus, na convicção que temos e baseado, Senhor Deus, nessa palavra, nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude nessa manhã. Pai, os nossos relacionamentos são parte importante da nossa vida. Os nossos relacionamentos, Senhor Deus, eles podem nos machucar muito, mas podem também trazer, Senhor Deus, grande conforto para as nossas vidas. E o grande desafio que nós temos, Pai, é nos relacionarmos com as pessoas de acordo com a Tua palavra. E a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, a nos relacionarmos a partir da graça do Senhor. Sabemos que não é fácil porque é completamente diferente do que nós aprendemos de forma geral, é completamente diferente daquilo que a nossa carne quer. A nossa carne quer recompensar as pessoas por aquilo que elas nos fazem, mas o Teu Espírito nos ajuda nessa manhã a pensar de forma diferente. E nós clamamos para que o Senhor nos ajude a aplicar esta palavra. Sabemos, meu Pai, que não é fácil porque precisamos transformar totalmente a nossa mente. Mas, Senhor Deus, também sabemos que a Tua palavra não é uma teoria difícil. Sabemos que a Tua palavra, Senhor Deus, ela não está distante, mas ela está próxima. Ela está, Senhor Deus, no nosso coração através do Espírito Santo. E por isso nós clamamos para que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa manhã a aplicar esta palavra, Pai. Oramos como temos feito todas as manhãs, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acometidos, meu Pai, por esse vírus tão mortal, e por aqueles, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos nesse tempo. Consola o coração deles e restaura os que estão enfermos, Pai, para que eles experimentem o milagre da restauração do Senhor. Aqueles que estão em UTI, em CTIs, aqueles que estão, Senhor Deus, em condição até irreversível. Traga cura, Senhor Deus. Nós oramos e clamamos para que a cura do Senhor os alcance. Oramos também, como temos feito todas as manhãs, por aqueles que estão, Senhor Deus, encontrando grande dificuldade de trazer o suprimento para a sua casa. Abençoe esses nossos irmãos. Ajuda-os, Pai, para que nunca falte o pão em nossas mesas. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Que beleza. Muito bom. Então vamos finalizar por aqui. Que Deus te abençoe e uma excelente quarta-feira para todos nós. Fiquem com Deus.